Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou dar algumas dicas extremamente valiosas a respeito da área de Ciências Humanas na prova do Enem. Mas antes um aviso bem rápido. Essa semana passada eu postei o vídeo de linguagens e ainda essa semana vai sair o de natureza e o vídeo de matemática. Mas agora vamos para as dicas do vídeo de humanas. E a primeira dica é que, apesar dessa tendência que a prova de humanas vem apresentando, que é vir cada vez mais interpretativa, é extremamente fundamental a gente estudar toda a carga teórica das matérias de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Porque essa interpretação que está sendo cada vez mais cobrada, ela está vindo cada vez mais difícil e complexa da gente conseguir estar desenvolvendo. Então é realmente muito importante que a gente tenha essa base teórica dessas matérias que eu falei para vocês, porque sem essa carga teórica dessas matérias, a gente não vai ter parâmetro para conseguir responder num tempo razoável e de forma assertiva essas questões que estão vindo cada vez mais complexas para a gente. E a segunda dica em relação ao método de estudo que eu utilizaria para estudar essas matérias de humanas. E, na verdade, não tem muito segredo quando se trata de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. É realmente pegar um bom cronograma. Em geral não vai ter muita divergência entre os cronogramas, realmente você vai estudar sempre ali. Por exemplo, em História Geral vai estudar aquela sequência sempre de assuntos, em História do Brasil vai ser sempre mais ou menos aquela sequência de assuntos. Então pega um bom cronograma e aplica um método que você sente que é realmente produtivo para você. Eu, por exemplo, usava o seguinte método de estudo. Pegava o cronograma de História, por exemplo, História do Brasil, pegava o tópico ali do assunto, estudava através de uma videoaula, fazendo o resumo no caderno normalmente, e a partir desse resumo eu gostava de gravar um áudio com a minha própria explicação a respeito desse tópico. No WhatsApp mesmo, eu tinha um grupo de cada matériazinha do Enem, gravava um áudio no WhatsApp a respeito de cada tópico, de cada matéria, para justamente usar como revisão no futuro. Então, via videoaula, fazia o resumo no caderno com a minha letra, gravava um áudio no WhatsApp com as minhas próprias palavras e, em geral, fazia ali também entre 15 a 20 questões por tópico, só para fixar mesmo o conteúdo. Fazia isso tanto para História, quanto Geografia, quanto Sociologia e Filosofia. Não tem mesmo muito segredo nessa parte do estudo teórico dessas matérias. É você pegar um bom cronograma e seguir ele, ok? E a terceira dica é que o estudo teórico desses conteúdos não deve ser aquele decoreba clássico que você tem que ficar gravando. Por exemplo, em História, cada data, cada acontecimento histórico. Se você está estudando, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, você ficar gravando a data de cada batalha. Se você estudar desse jeito, você vai ficar muito bom nessas matérias, mas na prática mesmo, na prova, na hora das questões, você não vai ter um sucesso tão grande. Então, a respeito do estudo teórico dessas matérias, não fica decorando data, não fica decorando cada acontecimentozinho, não fica decorando a vida de cada filósofo, mas sim tenta ter uma visão geral política, econômica, social, de pensamento humano de cada época e principalmente conseguir fazer várias comparações entre épocas históricas diferentes vai ser fundamental para que você tenha um sucesso na prova do Enem. Na matéria de História, por exemplo, a gente estuda que na Idade Média a igreja era a principal instituição social da época. Ou seja, a igreja tinha uma fortíssima influência sobre as pessoas e sobre o mundo nessa época. Então, se surge um pensamento filosófico, por exemplo, ele necessariamente teria que ser dentro da igreja. E é isso que a gente estuda em filosofia medieval. É um pensamento filosófico que surge justamente dentro da igreja. E aí a gente tem que saber, por exemplo, fazer uma comparação entre esse pensamento filosófico que surge na Idade Média em relação ao pensamento que surge na Idade Moderna, que já é um pensamento filosófico totalmente diferente, justamente porque são épocas diferentes, política é diferente, as ideias de mundo são diferentes. Então faz essas comparações entre épocas históricas diferentes, incluindo a parte filosófica, a parte social, a parte política, é muito importante para que você tenha sucesso nessa prova. E esse meu exemplo acaba já sendo um grande exemplo também da próxima dica, que é a interdisciplinaridade. É muito comum a gente ter várias questões no Enem que é difícil classificar se ela é uma questão de História, de Geografia, ou de Sociologia, ou de Filosofia, porque justamente essa interdisciplinaridade ela aparece muito forte na prova. Então você ter essa noção que eu acabei de dar, de saber juntar a História com a Filosofia, por exemplo, ou você conseguir ter a noção de que a partir de alguns acontecimentos históricos, por exemplo, as capitanias hereditárias, a lei de terras tem uma consequência, tem um impacto muito grande em como é a nossa concentração fundiária hoje aqui no Brasil. Ou seja, já estou fazendo uma relação de um período histórico no passado do assunto de História do Brasil com o nosso atual cenário de concentração fundiária, que já seria um assunto de geografia. Então fazer esse link entre as diversas matérias da área de humanas também é muito importante para que a gente consiga um bom resultado.
A próxima dica já é uma dica mais prática, que é a prática de provas antigas e simulados, principalmente de provas antigas, porque a gente vai ter uma base boa de como que o Enem realmente cobra cada questão de humanas. Essa parte é fundamental em todas as áreas e não seria diferente na área de humanas. Realmente praticar provas antigas, fazer o simulado no tempo cronometrado para você treinar tanto seu tempo de prova e estratégia, quanto também corrigir depois esse simulado para você aprender mais com seus erros, é muito importante também para o seu estudo na área de humanas. Porque além de todos esses benefícios de melhorar seu tempo, estratégia de prova e você aprender mais nas correções, você ainda vai conseguir melhorar bastante a sua interpretação de texto, que é inclusive um ponto que eu já bati aqui, a interpretação está vindo cada vez mais difícil. Então é muito importante você ter esse conteúdo teórico, como eu dei na primeira dica, quanto você treinar bastante simulados com correções para você melhorar a sua interpretação de texto. E através da prática de provas antigas e simulados, você também vai conseguir entender um certo padrão de resposta que o Enem coloca nas suas questões. É incrível como você, através da prática intensa dessas questões, você vai acabar percebendo que o Enem sempre cobra mais ou menos uma resposta que vai por aquele caminho. E você vai acabar lendo alguns enunciados sem nem ler o texto e vai conseguir identificar a resposta daquela questão, de tanto que você já conseguiu ver esse padrão de resposta que é muito comum nas questões do Enem. Então, pratica os simulados de forma constante e corrige, que eu garanto que com o tempo dessa prática você vai conseguir ser capaz de responder algumas questões em pouquíssimos segundos, sem nem mesmo ler o texto, porque você vai conseguir ver esse padrão de resposta que o Enem coloca nas suas questões. E por fim, a última dica é que revisões são muito importantes ao longo da sua preparação, porque de nada adianta você fazer todo esse processo que eu listei anteriormente se você não está constantemente revisando. Então eu até volto na dica que eu falei em relação aos grupos de WhatsApp, na dica que eu estava falando em relação ao método de estudo, que é realmente você ter uma forma sua de revisão, uma forma própria que você consiga fazer essa revisão de uma forma rápida, para também não perder muito tempo e que também seja eficiente. Então a minha era o seguinte, era o que eu falei já, que é na hora que eu estava estudando o conteúdo, depois de copiar o resumo no caderno, eu gravava o áudio no WhatsApp desse tópico de cada matéria, com as minhas próprias palavras, na minha explicação, e aí posteriormente, semanas depois, meses depois, eu usava esse áudio para conseguir revisar de forma rápida as matérias. Eu realmente conseguia, por exemplo, em 3 horinhas, revisar todo o conteúdo de história que eu já tinha estudado. Em 2 horas eu conseguia revisar toda a filosofia. Então eu sempre pegava um dia e conseguia revisar todo o conteúdo de ciências humanas e no outro dia geralmente eu fazia um simulado. E aí eu repeti isso algumas vezes ao longo do ano e para mim dava muito certo, sempre tinha uma evolução. A cada vez que eu revisava eu sempre acabava fixando uma coisa que eu não tinha fixado. Então revisões são realmente fundamentais para a sua preparação. No mais é isso, esse vídeo de humanas foi mais com dicas, não foi realmente um passo a passo de como estudar como eu fiz o vídeo de linguagens, mas eu acredito que tenha agregado bastante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Ainda essa semana vai ser o vídeo de natureza e o de matemática. O de matemática vai estar show. Muito obrigado, tchau, tchau.